Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar essas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Divaldo Franco falará o que devemos realmente fazer nesta vida para termos uma vida mais leve. Falará sobre a importância de não focarmos nos erros que cometemos e sim gastarmos nossas forças em reparar o mal que causamos. Muita paz e muita luz. Um grande abraço a todos vocês. Eu lhes contarei uma experiência muito curiosa, sem desejar fazer autobiografia. No Brasil, os paulistas, que são da grande metrópole, da maior urbe da América Latina, dizem que os baianos, nós, somos muito preguiçosos. É inveja, porque nós somos muito calmos, somos esbuetas, alfacinhas, que os outros trabalhem para nós, que mal faz isso. E então, eu sou muito calmo, tranquilo. E quando eu estou na cidade de Salvador, as minhas atividades na Mansão do Caminho tomam-me praticamente o tempo todo. Mas eu saio uma vez por mês. Não vou dizer para quê, mas eu vou dizer: para cortar o cabelo. Porque no bairro que nós moramos é um bairro muito especial. O nosso entorno tem 400 mil pessoas. Invariavelmente 300 mil na linha abaixo da pobreza. E naturalmente as barbearias, os cabeleireiros são um pouco diferentes. Eles colocam uma cuia e cortam em volta. E como meu cabelo é um cabelo mestiço, daqueles que precisam muita resistência para ficarem calmos, é natural que eu tenho um cabeleireiro no centro lá da cidade e vou uma vez por mês com meu filho. Acho chiquérrimo entrar no shopping center para cortar o cabelo, e muito caro. Mas então, eu estava andando tranquilamente, porque não havia pressa. É uma vez por mês que eu saio. Eu desfrutava da paisagem quando veio alguém correndo e me derrubou, me deu um empurrão e eu caí. Quando eu caí, a minha primeira lembrança: meu Deus, queda é que mata velho. Porque não tem nada a ver comigo, é claro. Mas, como eu já passei dos 60, muita coisa. Eu disse: estou arrebentado. E calmamente eu me virei, com cuidado, me arranhei, voltei, puxei uma perna, os grandes ossos da bacia, que não conserta nem na outra reencarnação. Então foi melhorando. Puxei para lá, puxei para cá, os ossinhos estavam bem, né? A testosterona ainda está boa e tal. Ai, meu Deus, pode ter tido uma ruptura do baço. Aí, puxei, nada de ruptura. Aí, quando eu vi que estava tudo bem, eu olhei para ele. E quando eu olhei, ele estava com raiva de mim. Eu achei estranho. Eu é que deveria estar com raiva, mas não estava. Aí eu olhei para ele e sorri. Ele perguntou: por que está sorrindo? Eu achei curioso. De você me derruba e ainda está com raiva? Ele disse: por que estava na minha frente? Eu disse: perdoe-me estar na sua frente, mas pelo que eu imagino, sempre haverá alguém na nossa frente. Pois é, eu tenho muito problema. Eu digo: antes de me contar os problemas, me levante, porque baixar é ótimo para o velho, levantar é que eu desafio. Ajuda-me. Ele me deu a mão e puxou. Eu digo: calma, os ossos que resistiram à queda não vão aguentar esse puxão. E ele então me olhou bem, e eu também olhei assim, cara a cara, mas eu sorrindo, né? Com medo ainda de uma bofetada. Eu fui muito feliz que a surra ficou só na queda. Entrei a sorrir para ele, toquei no ombro e digo assim: me desculpe. Mas de que? Eu digo: sinceramente, eu peço desculpa ao senhor, nunca mais eu ficarei na frente de ninguém. Eu vou andar assim, olhando quem vem atrás. Ele não aguentou, né? Porque era demais.
Ele disse, mas por quê? Ele, porque eu nunca sei quando é que vem um elefante louco como você e me atropela. Ele disse, eu conheço esta voz. Eu digo, mas era só que me faltava. Você não é o Divaldo Franco? Eu digo, sou o Divaldo Franco. Eu logo vi. Tinha que ser espírita para aguentar um tombo deste. Meus amigos e minhas irmãs, eu aí prendi a respiração funda do Divaldo, você já é de consciência. Não reaja. Reagir é do instinto, haja com a razão. Eu disse, pois é, eu sou espírita. É assim mesmo. Os espíritas podem sofrer do que for. Estão sempre com esta cara cínica. Eu digo, meu Deus, hoje é o meu dia de elogios. Nem todo dia é de aplauso. Eu disse, não é exatamente cínica, é lavada. Porque nós somos muito higiênicos. Nós lavamos. Senhor Divaldo, o senhor está com raiva de mim? Eu digo, de jeito nenhum. E se eu lhe pedir desculpas? Não desculpo. Mas se eu não é espírita, sou. E por que não desculpa? Porque eu não estou com raiva. A desculpa faz entender que antes há uma mágoa, há um ressentimento. E como eu não estou até, achei bom. Foi um teste, porque aos 86 anos, tomar uma queda dessa, um puxa-véu e um palavrão, e não morrer, eu estou ótimo. Seu Divaldo, posso dar um abraço? Eu digo, não. Se você me der um abraço, você me esmaga. Esse touro, mais um aperto de mão, posso? Pode. E dê a mão esquerda para ele não quebrar a direita. Porque se ele quebrasse a direita, eu não podia mais psicografar. E era muito karma para uma tarde só. Então ele me deu um abraço, meus irmãos, abraços de urso. O homem me asfixiou, eu prendi a respiração e queria dar a mão, não, é um abraço. Eu digo, mas já está na hora de soltar, pode soltar. Não parece uma anedota? É inconcebível. Eu tenho que dizer, Senhor Divaldo, eu estou com tanto problema. Eu, mas não precisa matar ninguém, meu irmão. Porque matando alguém o problema fica pior, porque você vai para a cadeia. Esse Senhor Divaldo queria fazer uma consulta, eu digo, aqui do shopping, depois da queda, não. Olha, eu vou cortar o cabelo, venha comigo. Eu sou desesperado, eu digo, venha comigo. Vamos tomar um refresco. Vou ver se tem algum chá, sedativo, qualquer coisa. E aí peguei na mão dele, estava gelada. Olha o momento infeliz. Depois eu constatei que era uma pessoa gentil. Era um homem nobre, à sombra. O momento infeliz. Chorou como criança. Eu jamais faria isso com alguém, ainda mais com o Senhor. Eu digo aqui de costas, ninguém me conhece. Lembrei-me então de uma anedota de uma amiga distraída, viajou 400 quilômetros de automóvel, atrás, sentada, conversando. Chegou na residência, ela saltou, foi banhar-se, desceu, e as pessoas esperavam-na. Então ela foi saudando um a um, chegou num senhor, ela pulou. Quando ela pulou, o senhor disse, dona fulana, a senhora não fala comigo? Não, eu não conheço o senhor. Como não me conhece? Fui eu quem a trouxe de carro. Eu só lhe conheço pelas costas. Então o problema da sombra está em nós. E essa sombra necessita de uma terapêutica de emergência, para que não nos leve ao desequilíbrio. Essa terapêutica é a psicologia do perdão. Quem perdoa é imensamente feliz. Toda vez que nós guardamos ressentimento, nós geramos em nossos neurônios cerebrais anticorpos. As neurocomunicações desarticulam-se. Essas manifestações eletroquímicas dos nossos neurônios perdem o ritmo e nós deixamos-nos intoxicar pelo ressentimento, pela cólera, pelo ódio, pela sede de vingança. E depois da vingança, acompanho através da má imprensa, essa imprensa marrom, que somente noticia a tragédia, os crimes seriais. E quando esses indivíduos enlouquecidos cometem
a onda de crimes e suicidam-se. Há uma frustração na sociedade. Miserável, ele se matou, porque o nosso desejo é de matá-lo. Não basta que ele se haja morto. A nossa vingança ficou frustrada, porque ainda não aprendemos o sublime código do perdão. O Espiritismo é o perdão de Deus às criaturas que adulteraram o cristianismo. Jesus nos deu uma doutrina de pulcritude, de amor. Poderá haver uma sinfonia mais incomparável do que a da montanha, narrada pelo apóstolo Mateus em 7 frases, que mudou a estrutura ético-moral e legal da humanidade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quais são esses pobres em espírito para granjearem o reino dos céus? Os pobres em espírito têm merecido sarcasmos dos intelectuais vazios, têm experimentado a chicana daqueles presunçosos que também vão morrer, porque a morte é fenômeno biológico do qual ninguém escapa, porque eles não sabem ler. Aqueles que são pobres em espírito de orgulho, pobres em espírito de soberba, pobres em espírito de avareza, pobres em espírito de ódio, de vingança, esses são ricos de humildade, de gentileza, de amor, de misericórdia. Então esses granjeiam o reino dos céus que já se encontra dentro deles. É fascinante o Sermão da Montanha e as entidades venerandas que hoje se comunicam na Terra estão trazendo uma mensagem nova, antiga: voltar ao Evangelho. O Espiritismo é a viagem de volta à conjugação do verbo amar. Jesus não criou, não fundou nenhuma religião. Um mandamento eu vos dou, um mandamento: que vos ameis uns aos outros. Não há muito meditava nesse mandamento quando a benfeitora Joana de Ângeles me disse: meu filho, como o amor de Jesus é grande. Ele esteve conosco, foi ao sacrifício e só nos fez um pedido apenas: que vos ameis uns aos outros. É o único pedido do Evangelho. A doutrina cristã é elaborada pelo apóstolo Paulo, é o primeiro teólogo. As suas cartas apresentam as diretrizes para alcançar o amor. As suas cartas apresentam a metodologia sociológica, a técnica legal de uma vida saudável. Logo depois, a patrística, aqueles chamados pais ou padres da igreja cristã primitiva, estabelece a primeira teologia, que vai ser aureolada pelo pensamento do grande teólogo Agostinho de Hipona. Mas a mensagem de Jesus é o amor. Há até uma tradição israelita que narra, eu já contei aqui alguns, mas é fascinante, que um jovem, 100 anos antes de Jesus, foi procurar um grande profeta israelita de nome Shammai. Aproximou-se de Shammai e lhe propôs: Senhor, eu seguirei a tua religião se tu me explicares a Bíblia durante todo o tempo em que eu possa ficar de pé, no só pé. Shammai lhe disse: meu filho, é impossível. A Bíblia, como o nome diz em grego, são livros, são muitos livros. Como eu te poderia explicar todos esses livros enquanto permaneças de pé, no só pé? O jovem, que já era apressado naquele tempo, hoje ele é acelerado, respondeu: então, a tua doutrina não me interessa. Mas havia um outro profeta de nome Hilelo. Esse é o que é guia espiritual de Portugal. E então ele foi a Hilelo, e ali diante de Hilelo ele fez a mesma pergunta: Senhor, ensina-me toda a Bíblia
enquanto eu possa ficar de pé, não só pé. E Léo disse-lhe: toma postura. E ele levantou uma perna. E Léo lhe disse: ama. E calou-se. Então o jovem ficou intrigado. Mas, Senhor, e o resto? O resto é explicação disso. Quem já ama não precisa de explicação. Mas quem não ama necessita de muita retórica, de muita discussão, de muita justificativa. Ama. Essa é a mensagem de Jesus que os Espíritos vieram trazer-nos. Em nossas reuniões mediúnicas em toda a Terra, repete-se o mesmo fenômeno. Aqueles cuja sombra predominou, as qualidades morais negativas, as más inclinações, vêm aturdidos comunicar-se conosco para pedir a chama do esclarecimento. Os atormentados pelas obsessões, aqueles que naufragaram nas enfermidades mais ultrizes, trazem esse arquétipo a cargas, heranças negativas de existências passadas para que o amor luarize. Então a grande proposta deste momento é voltarmos ao Sermão da Montanha, conseguirmos olhar-nos não como indivíduos armados uns contra os outros, porém amados uns pelos outros. É uma questão da letra R, amados e não armados. Através desse amor, se a pessoa não nos corresponde, problema dela. Se a pessoa tem mágoa de nós, ela é que vai ficar doente, não nós. Se a pessoa deseja que nós fiquemos magros ou gordos, isso é problema secundário, que não nos merece respeito. Mas é essencial que nós tenhamos a nossa paz, que nós fruamos da harmonia, de uma saúde integral. E somente terá saúde integral quem ama, quem perdoa, quem é grato à vida. A psicologia da gratidão vem unir-se à psicologia do perdão, porque para ser grato à vida é necessário perdoar os incidentes, os acidentes, as ocorrências menos agradáveis e abençoadas. Ninguém chega à minha idade sem longas experiências. E houve momentos muito difíceis na minha vida juvenil, que eu pensei que o mundo ia se acabar. E aqueles momentos que me pareciam terminais foram as pontes que me levaram ao outro lado da vida para que eu amadurecesse psicologicamente. Não é sem razão que o fruto amadurece com calor. Não é sem razão que os metais são moldados nas altas temperaturas e que as pedras preciosas refletem as estrelas depois de lapidadas. Nós somos o carvão bruto que a dor vai lapidar. Nós somos o metal ainda informe que o calor da jornada vai transformar. Um dia perguntaram a Miguel Ângelo, depois que ele havia feito La Pietà: como é que você pode, de um bloco grosseiro de mármore, arrancar este ser que respira? Olhando La Pietà na Catedral de São Pedro, ou Moisés na Catedral de São Pedro a Ferros, nós vemos a estátua. Quando eu parei de frente, eu prendi a respiração, porque eu estava diante de um ser vivo. E então Miguel Ângelo respondeu: mas eu não faço nada. Quando eu pego um bloco de mármore de Carrara e seleciono os velhos para que não tenha defeito, eu olho e vejo a estátua lá dentro. O meu trabalho é tirar as anfractuosidades, é tirar aquilo que está impedindo a estátua de aparecer. Eu achei tão fácil quando ele disse. Então eu peguei uma pedra, olhei para a pedra e ela não deixou de ser pedra. Eu disse assim: Deus te abençoe, minha filha, fica aí mesmo. Então nós necessitamos do brilho da dor e principalmente do Evangelho, voltarmos à ternura em casa com nossos filhinhos. Eles necessitam de paz. Não somos apenas pais biológicos,
somos pais morais. Gibran, Khalil Gibran, escreveu com beleza poética: vossos filhos não são vossos filhos, são ramos da árvore da vida que vão adiante. Então nossos filhos que nos foram emprestados por Deus devem ser trabalhados com ternura na evangelização espírita. Não se pode ser espírita sem levar o filhinho para beber a água no estral do evangelho, através de técnicos, de psicólogos, de pedagogos, de especialistas, nossos jovens, para que eles tenham força moral para poder aguentar a luta, os desafios, a drogadição, a sexolatria, o tabagismo, o alcoolismo, a promiscuidade. Então é necessário que nós amemos mais os nossos filhos, que ganhemos menos dinheiro para nos darmos. Muitos pais não são pais, eles são protetores, servidores, eles dão coisas aos filhos para se verem livres. É necessário que voltemos mais para casa, que convivamos, que unamos as mãos do nosso filhinho quando vai deitar. Está na hora de orar. Já orou? Minha mãe desencarnou faz 40 anos. E todo dia, quando eu me deito, às vezes muito cansada, ela me aparece. É portadora de 2 olhos verdes lindos. Muitas vezes eu digo assim: será que ela é mãe do Raul Teixeira e não minha? Porque eu tenho os olhos miúdos, chineses, negros, e Raul tem aqueles lindos olhos de galinha, aquela coisa maravilhosa. Vai ver que ela é mãe dele, mas deixa pra lá. Ela me aparece, sorri e me pergunta com ternura: meu filho, você já orou? Eu digo: mãe, meu dia foi uma oração. Olha a sombra. Meu dia foi uma oração. Ore, meu filho. Você vai viajar na barca de Gleire. Minha mãe ficou oculta depois que desencarnou. E você não sabe se vai aportar no amanhecer. E eu aí digo: oh meu Deus, lá vou eu, Pai Nosso. Quando eu desperto pela manhã, ela sorrindo, já orou? Eu digo: mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho. Você vai viajar na carruagem do sol e não sabe se chegará ao crepúsculo. É esse sentido de maternidade que está faltando. O grande filósofo Friedrich Nietzsche teve a ocasião de dizer: que ameis como se fosseis mãe. Ele que era cético, pessimista, depressivo crônico, que vos ameis como se fossem mães uns dos outros. É isso que Jesus nos pede, que voltemos ao Sermão da Montanha. Essa é a proposta do Espiritismo. Ciência, sim, mas a ciência sem Deus é vã. A função da ciência é fazer o progresso através da investigação tecnológica. E o Espiritismo tem fomentado o progresso através da descoberta do sentido psicológico da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que sofremos? E a ciência espírita prova a finalidade existencial, o porquê da vida, as vicissitudes, na maravilhosa filosofia incerta em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da comunicação. É uma filosofia de otimismo, porque nós dizemos: o pior que me pode acontecer é morrer. Morrer é o melhor que nos pode acontecer, porque nos libertamos da guilheta, libertamos-nos das amarras, tornamos-nos livres. E as consequências ético-morais de efeito religioso é a volta ao Evangelho, a dulce da palavra do Rabi: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. É curiosa essa frase que talvez os senhores e as senhoras não hajam pensado. Ele poderia dizer: eu vos perdoo. Não, perdoa-os, meu Pai, porque ele já havia perdoado. Ele nem sequer considerou aquilo ultraje,
porque a consciência local era primitiva. Ele veio para o holocausto a fim de nos ensinar a sofrer, não para nos redimir. Cada qual é o redentor de si mesmo. Erra, retifica. Então é fascinante ver este homem de braços abertos, não é na atitude de quem está esmagado, é na atitude de quem abraça a humanidade. Cai de pé, não é curioso? Na cruz ele está de pé, não é um vencido, é um vencedor. Venceu do alto, ele não está no baixo, ele está no alto. E olha a multidão. Então a proposta deste momento é a volta ao Evangelho, à amizade, no lar, repito, no trabalho. O chefe é injusto, problema dele. Cumpramos o nosso dever. O funcionário é negligente, severidade para com ele, porque severidade é amor. Exigência do cumprimento do dever para educá-lo, para reeducá-lo. A sociedade é corrompida, sejamos honestos. Não nos permitamos derrapar, porque outros caíram. E mantemos os vínculos da amizade. A humanidade nunca necessitou tanto de amigos como hoje. Um dos fatores que a psicologia chama eventos de vida para a depressão é exatamente a solidão. Somos uma sociedade de solitários. Solitário a um, solitários a dois. Dois solitários um dia se juntam para curtir solitários ambos. Então eles são tão solitários que no tempo das camas de casal, eles dormiam de costas um para o outro, para mostrar o abismo que havia entre os dois. Solitários na multidão. E podemos mudar isso com uma palavra. Ao invés de sermos solitários, sejamos solidários. Solidário à dor, solidário à alegria. Muitos de nós choramos com quem chora, mas não sorrimos com quem é feliz, por cada irmã inveja. E dizer logo assim, imagina, ele triunfou, Deus sabe como. Aí está o meio. É necessário que nós sejamos solidários. Alguém me diz assim, Divaldo, ganhei na loteria. Meu Deus, que castigo. Porque é uma tragédia ganhar na loteria. A família acaba com a paz da pessoa. Todos os amigos querem um pouquinho. E a pessoa, se morar no Brasil, tem que ir morar em Miami, porque tem medo de ser roubado. Então é uma coisa trágica. Mas se a pessoa diz assim, eu fui promovido, eu agora estou fazendo uma coisa que sempre idealizei. Eu passei no vestibular, eu consegui o amor da minha vida. Meu Deus, como isso nos faz bem, torna o mundo melhor. Você perdoaria? Simon Wiesenthal. É necessário perdoar. Por mais amargo, por mais terrível que seja a provação, o perdão é a bênção de Deus, é o nosso momento culminante de plenitude, de verdadeira felicidade. Todos necessitamos de perdoar e, por fim, auto-perdoarmos. Necessitamos do auto-perdão, de acabarmos com o que James Hollis, o psicólogo, chama o pássaro negro, a culpa. A culpa é o inimigo cruel. Fizemos uma coisa errada? Ué, fizemos, e daí? Vamos nos reabilitar. Nada de fazer culpa. Fizemos um aborto? É um crime? É, mas já fizemos. Vamos agora salvar vidas. Não ficar amarrado àquele equívoco. Nós tratamos mal a esposa. Quando chegar em casa, meu bem, você sabe das minhas fraquezas. Porque os homens são os fracos, coitadinhos. Merecem o maior perdão. Mas se quando eles forem pedir desculpa, leve uma lembrancinha. Porque a mulher adora qualquer coisa. Principalmente perfume francês. Uma pedra preciosa, uma coisinha dessa. Quero dizer que nós temos o direito de nos auto-perdoarmos. Para sermos felizes. Toda vez que eu dou uma baianada, como se chama,
quer dizer, uma coisa errada de baiano, toda vez que eu dou uma baianada, eu não retifico. Porque quando nós vamos retificar o erro, é sempre pior. O remendo sempre produz um rombo maior. Se eu cometo uma coisa boba, eu assumo. Certa feita, Jesus me perdoou na hora. Eu tinha um amigo que era normal. Quer dizer, cortava o cabelo, tudo direitinho, fazia barba e tal. E um dia, depois de alguns anos, eu encontro alguém, o cabelo longo, anelado, partido ao meio, com um brinco. E quando a pessoa veio, eu disse, como vai a senhora? Era meu amigo, só que ele estava vestido de bossa nova. Ele disse assim, Divaldo, você não está me reconhecendo? Reconheci pela voz que ainda era masculina. Eu disse assim, ai que coisa, meu Deus. Pois é, acabo de dar uma derrapada. Desculpe lá. Ele disse, mas eu estou parecendo como a senhora. Eu digo, só falta o vestido. Aí outra baianada. Ele disse, você está me colocando. Eu digo, não, meu filho, é que eu ando muito atordoado ultimamente. A gente não sabe quem é que, nem o que não é que. Então deixa pra lá, se é senhora ou se é senhor. Ele me deu um abraço, mas um abraço forte. E disse, você é médium mesmo. Eu disse, por quê? Porque agora meu nome é Eugênia. Eu então pedi perdão a Deus. E eu perguntei assim, então você não precisa me perdoar. Ele disse, não, até eu gostei. Louvado seja Deus. Tchau, Eugênia. O que eu quero dizer nesse tom alegre, porque a alegria produz a imunoglobulina na saliva, que dá saúde, é que todos amemos mais, tiremos as mágoas, libertemo-nos dos preconceitos, sejamos livres para voar, como pede o Evangelho, de tal forma que um dia possamos dizer, meu Deus, eu gostaria de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te peço desta vez, se eu não puder ser uma galáxia de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra airosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Senhor, eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Ó Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e atenda a fome da humanidade com a dádiva do pão. Eu queria ser, Senhor, um pomar de frutos maduros para embelezar a terra e atender a humanidade que ela encerra. Mas se eu não lograr, deixa-me ser uma árvore solitária na estrada, projetando sobre o chão, ou pelo menos alguém que, quando ali estiver, se passar outro, ele pergunte, olá, aonde vais? E se o outro me querer, quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado possa avançar gritando, Senhor, eu desejaria ser poeta, orador, esteta, escritor,
porém me falta o verbo, a magia, a palavra, o encantamento, e nada sou. Então deixa-me pelo menos dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor e Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.